as mãos o processo. Apelação sobe com o processo. Recurso especial extraordinário sobem com o processo. Recurso ordinário constitucional, embargo de divergência, infringência, declaração, todos eles são apreciados por quem de direito com o processo em mãos. O agravo de instrumento, sobem as razões para o tribunal, mas o processo continua em primeiro grau. E aí você olha para mim e pergunta, como é que o tribunal pode conhecer de um agravo, ou não conhecer dele, se ele não tem o menor discernimento, o menor conhecimento do que acontece em primeiro grau? Ele não sabe o que está acontecendo. As razões não podem subir sozinhas para o tribunal. Daí o motivo pelo qual a lei determina que eu proceda ao traslado de algumas peças, algumas obrigatórias, outras não, formo um instrumento e esse instrumento será levado para o tribunal, daí o nome agravo de instrumento. São 3 peças obrigatórias que a lei determina: decisão agravada, a certidão de intimação e as procurações. Evidente que se for uma tutela antecipada, liminar e o réu não foi citado, não precisa de 2 procurações. Se você esquecer de juntar uma das peças, seu agravo não será conhecido. O juiz não está autorizado, o desembargador não está autorizado a pedir para que você emende. E terceira questão, as peças são declaradas autênticas pelo próprio advogado. Não, ele não tem poderes notariais, ele não é tabelião, mas o advogado ele pode carimbar as folhas, colocar sua assinatura e declarar que a peça, tal qual está no processo, é autêntica. Tudo bem? Existe uma questão importante que nós temos que enfrentar. O agravo é dirigido diretamente ao tribunal. Subindo para o tribunal, meus amigos, vocês vão ter que concordar comigo, que o juiz da causa não sabe que tem um agravo contra ele. Se eu protocolizo um agravo direto no tribunal, o juiz de primeiro grau não sabe que tem um agravo contra a sua decisão. A não ser que ele seja um neurótico e fique toda madrugada de pantufa no site do Tribunal de Justiça, clicando em entrada de autos no tribunal. O que diz a lei? Protocolizando o agravo no tribunal, eu tenho um prazo de 3 dias para comunicar ao juiz da causa que eu agravei de uma decisão dele. Como? Faço uma petição, tiro cópia do agravo com a chancela do protocolo legível e apresento em primeiro grau. Essa regra, ela foi criada em 95 e até 2001 era uma regra completamente sem sanção. Não entendi, Renato. Kelsen, se tivesse vivo, daria cambalhotas de raiva de saber que o legislador criou um preceito sem criar sanção. É a mesma coisa que colocar assim, matar alguém, ponto. E o resto? Não tem resto. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal, não dizia pena de 6 a 20 anos de reclusão. A lei só dizia assim, bonitão, você tem o prazo de 3 dias para comunicar ao juiz que você agravou, mas não dizia o que acontecia caso você não cumprisse o preceito. Se vai cair seu braço, se o juiz vai ficar bravo com você, se seu agravo não vai ser conhecido. 2001, o legislador corrigiu esse equívoco normativo e inseriu um parágrafo único dizendo o seguinte: animal, se você não juntar cópia do agravo em primeiro grau, comunicando ao juiz, seu agravo não será conhecido. Então, na verdade, o legislador estabeleceu uma regra: se você não cumprir o 526, que é o artigo que nós estamos falando, seu agravo não será conhecido. Mas quem deve fazer isso? O agravado. Tá? Compete ao agravado formular essa questão para o juiz. Por fim, para a gente encerrar, vamos falar de um último artigo, que é o artigo 527, que fala dos poderes do relator. O relator, nós todos sabemos que o agravo, ele, assim como todas as decisões de tribunal, elas são vocacionadas a serem colegiadas. Geralmente, decisão de tribunal é colegiada. Só que a lei conferiu ao relator alguns poderes específicos que ele vai praticar sozinho, sem o revisor e sem o terceiro juiz. Eu vou falar dos 2 mais importantes agora. O primeiro poder que o relator tem,
assim que ele recebe o agravo, porque quando o agravo sobe para o tribunal, ele não vai para a mão do colegiado, ele vai para a mão do relator. O relator recebe sozinho, o que ele pode fazer? Primeiro, ele pode negar seguimento ao agravo liminarmente. E aí você me pergunta, quando é que o relator pode negar seguimento liminarmente? Essas hipóteses, eu quero que vocês depois leiam melhor, elas vêm hospedadas no artigo 557. Mas, basicamente, a função do relator é fazer o exame de admissibilidade, fazer o exame de prelibação, verificar efetivamente se o agravo preenche os requisitos formais. Está fora do prazo? Nega seguimento liminar. O agravo não tem preparo? Nos estados, evidentemente que tem, nega seguimento liminar. Falta uma das peças obrigatórias ao agravo? Nega-se seguimento liminar. Sempre que o relator vir que o agravo não preenche requisitos, nega-se seguimento liminar. Desta decisão monocrática, caberá agravo interno no prazo de 5 dias. Dessa decisão monocrática, cabe agravo interno. Na prática, nós chamamos de agravo regimental. Data vênia, está errado. O agravo não é regimental. O agravo é interno, porque ele está previsto no CPC. Artigo 557, parágrafo 1º. Salvo engano, agravo regimental é aquele que está previsto no regimento, que não é o caso. Esse agravo é interno. Quem nasce no Rio não é paulista. Então, se o agravo não está no regimento, ele não pode ser chamado de regimental. E a última regrinha, a última possibilidade que o juiz tem, que o relator tem, é de converter o agravo de instrumento em agravo retido. Não entendi. Protocoliza o agravo de instrumento para o tribunal recebe e entende que você errou. Vamos imaginar, por exemplo, a situação de urgência, que é o caso mais comum. Você protocoliza um agravo de instrumento, usando como discriminação, como fato gerador, a urgência. O relator, ao receber, entende que não há urgência. O que ele faz? Converte o agravo de instrumento em retido. Você me pergunta, desta decisão cabe o quê? E eu respondo para vocês, não cabe mais recurso. Não cabe? Não cabe. O artigo 527, parágrafo único, suprimiu a possibilidade de caber recurso dessa decisão. E aí você olha para mim com lágrima nos olhos, o nariz escorrendo e me questiona. Então o que cabe? A lei deu um remédio, pedido de reconsideração. Então, diante de uma decisão desta gravidade, cabe pedido de reconsideração, uma petição disjuntada que o estagiário do primeiro ano, com terno 4 números maior que o corpo, vai ao desembargador e despacha. O desembargador não vai conceder. É dar um melhoral infantil para quem está com pneumonia. Então, diante da total, completa e absoluta inoperância do pedido de reconsideração, doutrina e jurisprudência praticamente unânimes concordam que o instrumento cabível ante a impossibilidade de recurso é o mandado de segurança. Meus amigos, o mandado de segurança é um instrumento mais adequado diante dessa conversão. Entretanto, para exame de ordem, se houver a expressão pedido de consideração, siga pedido de consideração. Mesmo que não seja a melhor opção na prática, a lei prevalece sobre jurisprudência para exame via de regra. Meus amigos, muito obrigado. Vamos agora para as questões e até a próxima parte do bloco. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, estamos agora no nosso segundo bloco do programa Pergunte ao Professor. Não esqueça que você pode mandar dúvidas para nós, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Meus amigos, então vamos agora às perguntas. A primeira pergunta de hoje. Professor, quando o juiz pode converter o agravo de instrumento em agravo retido? Muito bem, meus amigos. Essa foi uma das últimas questões que nós enfrentamos no bloco anterior. E aqui no programa eu falei para vocês que o relator ele pode converter o agravo de instrumento em agravo retido. Esse permissivo, ele está previsto no artigo 527, inciso 2. Existe até uma consideração importante. Até 2005, a lei dizia que o relator poderia converter o agravo de instrumento em agravo retido. Estranhamente, com a reforma da lei, eles mudaram o tempo verbal. Hoje, o relator deverá converter o agravo de instrumento em retido. Ou melhor,
converterá, no sentido de que ele tem o dever